Olá, eu sou Caio Noriyuki Matsura, estudante do curso de Gestão Comercial IFRO. Hoje eu vou apresentar o mapa mental para a redação oficial. Basicamente, a redação oficial é a forma de comunicação por escrito previsto para instituições públicas. O Manual de Redação da Presidência é o manual que prevê as condições desse tipo de comunicação. Começando pelo atributo de clareza e precisão, permitem a compreensão imediata do assunto. Então, a qualidade básica de todo o texto oficial ela está baseada na clareza e precisão. E com esse atributo, não tem margens para várias interpretações. Ou seja, não vai ter cada pessoa entendendo aquele texto de uma forma diferente, mas vai ter um entendimento unânime. A pontuação adequada é muito importante para isso. No atributo de objetividade, é abordar o assunto tratado sem voltas e redundâncias, diferenciar ideias principais e secundárias. Ou seja, não ter um assunto secundário sendo falado de forma tão enfática que o assunto primário fique aquém do que deve ser tratado. Então, sem subterfúgio nem excesso de palavras. Ser direto ao ponto não significa ser rude. Muitas vezes, o escritor ali, quem está redigindo o documento, tenta não ser rude ao não tratar aquele assunto de uma vez logo, mas acaba que isso não é ser rude, isso é ser objetivo. No atributo da concisão, tem por finalidade transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, se tem como escrever um texto com todas as informações que têm que ser faladas de forma clara, objetiva e precisa, né, e também cumprindo os outros atributos, com 100 palavras e outro com 500 palavras, a preferência é para que tenha menos palavras. A impessoalidade é o próximo atributo. O princípio constitucional de não privilegiar nem prejudicar ninguém e o resultado que visa tão somente da decisão estatal. Por mais que pessoas ali, funcionários, estejam redigindo os documentos e tomando as decisões, o entendimento no documento não pode ser de que foi uma pessoa que quis tomar aquela decisão ou uma pessoa que tomou a decisão, mas sim o órgão público está tomando a decisão por ele mesmo e não uma pessoa. Da mesma forma que ela não pode tratar os assuntos de forma a prejudicar uma pessoa, porque isso também infere um direito constitucional que está previsto no artigo 37, como veremos no resumo. No atributo de formalidade e padronização, as comunicações administrativas devem ser sempre formais, ou seja, o uso de padrão culto é imprescindível na redação oficial por estar acima das diferenças lexicais. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. O uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado. Então, explicando esses três tópicos, a redação ela não exige que seja feita o uso de palavras muito difíceis, expressões e locuções que não são de conhecimento comum, muitas vezes usadas por termos jurídicos que não são de fácil entendimento. A redação oficial ela não prevê que seja usado isso como via de regra. Assim também expressões regionais, gírias, elas fogem do que é entendido como a norma culta da língua portuguesa. Na parte de coesão e coerência, favorecem a conexão, a ligação e a harmonia entre os elementos de um texto. Ou seja, não adianta eu começar um texto falando de um assunto A, passar para o assunto B, terminar com o assunto C, sem que esses assuntos estejam interligados de forma coesa e coerente. Então, usar mecanismos que estabelecem coesão e coerência, como referência, substituição, elipse e conjunções, por exemplo. Harmonia entre os textos, entre os elementos do texto. Então, não só no, no livro como um todo, num documento como um todo, entre as partes. E agora, indo já para o resumo, seguir as regras gramaticais são indispensáveis. O assunto primário que tem que ser tratado de forma clara e direta. Evitar o uso repetitivo de algumas palavras. Manter a impessoalidade, Constituição, artigo 37, é onde está previsto. Usar o mínimo de palavras com maior carga de informações. Ou seja, não é ser simplista em não falar ou falar o mínimo, mas usar o mínimo de palavras com o máximo de informações. Manter a coesão entre partes do texto. Um texto, que nem eu disse por último atributo. Um texto que começa falando de um assunto, termina em outro, e ela não tem essa ligação entre as partes, também vai ser um texto ruim. Bem, com isso concluo aqui esse breve mapa mental sobre redação oficial.